Tendo estabelecido um sistema numérico tão sofisticado, eles o usavam para domar a terra inóspita e árida que atravessava a Mesopotâmia. Engenheiros e topógrafos babilônios encontraram maneiras engenhosas de acessar a água e canalizá-la para os campos de colheita. Mais uma vez, eles usavam a matemática para chegar às soluções. O Vale do Orontes, na Síria, ainda é um eixo de agricultura e os velhos métodos de irrigação são explorados hoje como eram milhares de anos atrás. Vários problemas em matemática babilônica são ligados a medidas de terras e aqui vimos pela primeira vez o uso de equações de segundo grau, um dos grandes legados da matemática babilônica. Equações de segundo grau envolvem situações em que a quantidade desconhecida que você tenta identificar é multiplicada por si mesma. Chamamos de elevar ao quadrado porque ela dá a área de um quadrado. E é no contexto do cálculo de áreas de terras que essas equações de segundo grau surgem naturalmente. Aqui está um problema típico. Se um campo tem uma área de 55 unidades e um lado é 6 unidades maior que o outro, a nova área a 64. Então, os lados do quadrado são de 8 unidades. Quem resolve o problema sabe que eles somaram 3 a esse lado. Então, a extensão original deve ser de 5. Pode não parecer, mas essa é uma das primeiras equações de segundo grau da história. Na matemática moderna, eu usaria a linguagem simbólica da álgebra para resolver esse problema. Mas a incrível proeza dos babilônios é que eles usavam esses jogos geométricos para encontrar o valor sem qualquer recurso a símbolos ou fórmulas. Os babilônios gostavam de resolver problemas só por resolver. Eles estavam apaixonados pela matemática. A fascinação babilônica pelos números logo encontrou lugar em seu tempo de lazer também. Eles eram ávidos jogadores. Os babilônios e os seus descendentes jogam uma versão do gamão há mais de 5.000 anos. Os babilônios jogavam jogos de tabuleiro, desde os mais sofisticados em tumbas reais até os mais simples, encontrados em escolas ou riscados nas entradas de palácios para que os guardas jogassem quando estivessem entediados. E eles usavam dados para mover suas peças. As pessoas que jogavam jogos usavam números em seu tempo de lazer para tentar vencer seu oponente, fazendo aritmética mental bem rápido. Então, calculavam em seu tempo livre, sem nem pensar nisso como trabalho matemático difícil. Agora é minha chance. Eu não jogo gamão há séculos, mas acho que minha matemática é boa o suficiente para me dar alguma chance. Tem que tirar 6, hein? Então 6, e eu preciso mover alguma coisa. Você é que sabe o que vai fazer. Vamos mas lá. não era tão fácil quanto eu pensei. Ah! O que foi isso? Esse é 1 e esse é 2. Vamos ver. Agora está enrolado, hein? Então não posso mover nada. Eu não posso mover mesmo? Não pode mover isso. Eu pensei que eu podia mover. Aí está. Você é muito bom. 3 e 4, então? Como os antigos babilônios, meus oponentes são mestres da matemática tática. É. Toca aqui. Ótimo jogo. Muito bom. Os babilônios são reconhecidos como uma das primeiras culturas a usar formas simétricas para fazer dados. Mas há debates acalorados sobre se eles também seriam os primeiros a descobrir o segredo de outra forma importante: o triângulo retângulo. Já vimos como os egípcios usam um triângulo retângulo de 3, 4, 5. Mas o que os babilônios sabiam sobre essa forma e outras como essa é bem mais sofisticado. Essa é a tábua antiga mais famosa e controversa que temos. Ela se chama Plimpton 322.
Muitos matemáticos estão convencidos de que ela mostra que os babilônios podiam saber o princípio em relação aos triângulos retângulos de que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, séculos antes dos gregos o constatarem. Essa é uma cópia da talvez mais famosa tábua babilônica, que é a Plimpton 322. E esses números aqui refletem a largura ou a altura de um triângulo. Sendo assim a diagonal, o outro lado seria aqui. E o quadrado dessa coluna mais o quadrado dessa coluna é igual ao quadrado da diagonal. Eles foram organizados para que o ângulo decrescesse regularmente, numa base bastante uniforme, mostrando que alguém tinha muito entendimento de como os números se encaixavam. Aqui estavam 15 triângulos de Pitágoras perfeitos. Todos os lados tinham comprimento de números inteiros. É tentador pensar que os babilônios foram os primeiros donos do Teorema de Pitágoras. E é uma conclusão pela qual gerações de historiadores foram seduzidos. Mas poderia haver uma explicação mais simples para os grupos de 3 números que formam o Teorema de Pitágoras. Não é uma explicação sistemática dos triplos pitagóricos. É simplesmente um professor de matemática fazendo uns cálculos bem complicados para produzir números bem simples e resolver os problemas de seus alunos sobre triângulos retângulos. Nesse sentido, é sobre triplos pitagóricos, só que incidentalmente. As pistas mais valiosas para o que eles entendiam podiam estar em outro lugar. Essa pequena tábua de exercícios escolares tem quase 4.000 anos e revela o que os babilônios sabiam sobre triângulos retângulos. Ela usa o princípio do Teorema de Pitágoras para descobrir o valor de um assombroso número novo. Ao longo da diagonal está uma boa aproximação da raiz do quadrado de 2. Assim, isso nos mostra que ela era conhecida e usada em ambientes escolares. Isso é importante porque a raiz quadrada de 2 é o que hoje chamamos de número irracional. Isto é, se escrevemos em decimais ou mesmo em lugares hexadecimais, ele não termina, os números continuam para sempre depois da vírgula decimal. As implicações desse cálculo são enormes. Primeiro, ele significa que os babilônios sabiam alguma coisa do Teorema de Pitágoras anos antes de Pitágoras. Segundo, o fato deles calcularem esse número com precisão de 4 casas decimais mostra uma incrível facilidade aritmética, tanto quanto uma paixão pela minúcia matemática. A habilidade matemática dos babilônios era incrível. E por quase 2.000 anos, eles progrediram intelectualmente no mundo antigo. Mas quando seu poder imperial começou a minguar, seu vigor intelectual também declinou. Por volta de 330 a.C., os gregos avançaram ao alcance de seu império até a antiga Mesopotâmia. Essa é Palmira, no centro da Síria, que um dia foi uma cidade grande construída pelos gregos. O conhecimento matemático necessário para construir estruturas com tanta perfeição geométrica é impressionante. Como os babilônios antes, os gregos também eram apaixonados pela matemática. Os gregos eram colonizadores inteligentes. Eles tiraram o melhor das civilizações que conquistaram para aumentar seu próprio poder e influência. Mas também deram as suas contribuições. Na minha opinião, sua maior inovação tem a ver com uma mudança de pensamento. O que eles iniciaram influenciaria a humanidade por séculos. Eles nos deram poder de prova. De certa forma, eles decidiram que tinham que ter um sistema dedutivo para a sua matemática. E o sistema dedutivo típico era começar com certos axiomas que você imagina verdadeiros. Como se imagina que certo teorema seja verdadeiro, mas sem provar. E depois se percorrem métodos lógicos e etapas muito cuidadosas. Desses axiomas você prova teoremas, e desses teoremas você prova mais teoremas, e isso continua. Exatamente como uma bola de neve.
A prova é o que dá força à matemática. É o poder de prova que significa que as descobertas dos gregos são verdadeiras hoje como eram 2000 anos atrás. Eu precisava seguir para o oeste no coração do antigo Império Grego para aprender mais. Para mim, a matemática grega sempre foi heróica e romântica. Estou a caminho de Samos, a 1 quilômetro da costa turca. Esse local se tornou sinônimo de nascimento da matemática grega. E isso graças à lenda de um homem. Seu nome é Pitágoras. As lendas em torno de sua vida e trabalho contribuíram para o status de celebridade que ele ganhou nos últimos 2000 anos. É creditado a ele, de maneira certa ou errada, o início da transformação da matemática como ferramenta para contar no estudo analítico que reconhecemos hoje. Pitágoras é uma figura controversa. Por não ter deixado escritos matemáticos, muitos questionam se ele realmente resolveu algum dos teoremas atribuídos a ele. Ele fundou uma escola em Samos no século VI a.C., mas seus ensinamentos eram considerados suspeitos e os pitagóricos eram vistos como uma seita bizarra. Há boas evidências de que havia escolas pitagóricas e elas deviam parecer mais com seitas do que com escolas filosóficas, porque não partilhavam só conhecimentos, também partilhavam um estilo de vida. E todas elas pareciam estar envolvidas na política da cidade. Um detalhe que as torna incomuns no mundo antigo é que elas incluíam mulheres. Os pitagóricos são sinônimo de entendimento de algo que escapava aos egípcios e aos babilônios: as propriedades dos triângulos retângulos. O que é conhecido como Teorema de Pitágoras mostra que, se você pegar qualquer triângulo retângulo e fizer quadrados em todos os lados, a área do maior quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois lados menores. Para mim, é nesse ponto que a matemática nasce e se abre um abismo entre as outras ciências. E a prova é tão simples quanto devastadora em suas implicações. Posicione 4 cópias do triângulo retângulo em cima dessa superfície. O quadrado que você vê agora tem lados iguais à hipotenusa do triângulo. Arrastando esses triângulos, vemos como podemos separar a área do maior quadrado em 2 quadrados menores, cujos lados são dados pelos 2 lados menores do triângulo. Em outras palavras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O Teorema de Pitágoras. Isso ilustra um dos temas característicos da matemática grega: o apelo dos belos argumentos da geometria, mais do que uma preocupação com números. Pitágoras pode ter perdido o apelo e muitas das descobertas creditadas a ele foram contestadas recentemente. Mas há uma teoria matemática que eu detestaria tirar dele. Ela tem a ver com a música e a descoberta da série harmônica. A história diz que, passando por um ferreiro, Pitágoras ouviu o som das batidas numa bigorna e percebeu como as notas produzidas soavam em perfeita harmonia. Ele acreditava que devia haver uma explicação racional para as notas soarem tão atraentes. E a resposta era matemática. Experimentando com um instrumento de corda, Pitágoras descobriu que os intervalos entre as notas musicais harmoniosas eram sempre representados como razões de números inteiros. E foi assim que ele pode ter construído a sua teoria. Primeiro, ele tocou uma nota na corda solta. Depois, na metade do comprimento. A nota quase parece a mesma da primeira. Na verdade, é uma oitava mais alta, mas a relação é tão forte que damos o mesmo nome a essa nota. Agora pegamos 1/3 da extensão e temos outra nota que parece harmonizar com as 2 primeiras. Mas pegue um comprimento de corda que não está numa razão de número inteiro e temos a dissonância.